2025 foi um ano de crescimento, superação e conquistas. E nada disso seria possível sem o apoio de pessoas que caminham com a gente todos os dias. A cada colaborador que veste a camisa e que entrega com excelência, que acredita no propósito da KR Solar, o nosso agradecimento. Aos nossos fornecedores e parceiros que somam forças e compartilham a mesma visão no futuro mais sustentável, muito obrigado pela confiança. E claro, aos nossos clientes, é por vocês que existimos. Cada projeto entregue, cada sistema em funcionamento é a prova de que estamos no caminho certo. Seguimos firmes com o compromisso de transformar vidas com responsabilidade, liberdade e evolução contínua. Que 2026 venha com ainda mais energia para todos nós. Muito obrigado e um ano novo repleto de conquistas.